E aí, turma, que se liga no futebol paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar do jogo que quase ninguém viu. O clássico Emoção, que foi disputado na noite desta quinta-feira, 16 de julho de 2020, e transmitido pelo Belo Play da equipe de João Pessoa. Mas, Elson Silva, essa foi a primeira transmissão por fotos, foi da Paraíba? Saudações, Edgley, saudações, amigos do Minutos Finais. Pois é, parece que voltamos ao tempo da fotonovela, né? A gente que é dessa geração que só ouviu falar disso, não chegou a acompanhar, tivemos aí um gostinho do que é uma fotonovela, uma fototransmissão. E vamos aí no clima do piripaque do Chaves torcer para que dê tudo certo com a gravação, para que o torcedor que for acompanhar essa edição 20 ou 29 dos Minutos Finais fique por dentro de tudo que aconteceu nesse jogo ou do que a gente pôde acompanhar, do pouco que a gente pôde acompanhar. Pois é, rapaz, durante boa parte da transmissão do Botafogo, né, da partida dessa quinta-feira, teve uma conexão bem ruim e travando a todo momento, só a partir dos 15 minutos em diante do segundo tempo é que o pessoal conseguiu acompanhar com um pouquinho mais de fluidez. Mas o Pedro Alves, nesse contexto aí, o técnico da Brisanet, ele foi bem? Tem vaga no Campinense, que está sem treinador? Rapaz, vocês são muito críticos. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para os nossos ouvintes, para meu amigo Ellison, meu amigo Edgley, enfim, toda a galera aí do Minutos Finais. Eu sou um romântico. Na tragédia está as maiores genialidades dos torcedores. É fantástico. Rapaz, eu nunca ri tanto na minha vida como foi essa partida, porque foi cada invenção maravilhosa dos torcedores. Era PowerPoint, transmissão por PowerPoint, fotonovela, como disse Ellison. Belo delay. O belo delay, o belo plause, que parece que vai ser a nova plataforma, né? Da plataforma. Rapaz, o técnico da Brisanet teve uma boa atuação no segundo tempo, né? É bom a gente mexeu bem, né? Isso. Exatamente, mexeu bem. Conseguiu resolver o problema, né? da equipe de transmissão, no caso. Então, foi genial. Mas enfim, brincadeiras à parte, é aquela questão, né? Se propõe a fazer uma coisa, acaba não fazendo. Já a gente vai esmiuçar muito melhor, detalhar isso. Mas o próprio Botafogo que quis rodar a roda da economia, mas foi ele mesmo que acabou brecando essa roda aí. E, enfim, comprometendo não só a transmissão, mas toda a relação que poderia ter e deve ter com os seus patrocinadores e também com a torcida, né? Pois é, nessa daí quem acabou rodando foi o Belo. Além do clássico, né, nós também tivemos a notícia de que o Campinense, aí, agora já sem brincadeira, deve acertar com Igor César, que estava no comando do Potiguar de Mossoró, essa informação lá do Globo Esporte, lá do Rio Grande do Norte. Ele que deve ser o novo técnico do Campinense. Mas tudo isso e muito mais a gente discute daqui a pouco, depois da vinheta da banda Azamata. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 29 do Minutos Finais. Pois é, e nessa quarta-feira tivemos a volta do Campeonato Paraibano, né? Com a partida entre Botafogo e Campinense, 0-0, válida ainda pela 8ª rodada do estadual. A bola rolou no estádio Almeidão, em João Pessoa, né? Mas devido às medidas de isolamento social e restrições à presença do público, devido à pandemia de Covid-19, que ainda assola o mundo todo e principalmente o Brasil, tivemos portões fechados no Almeidão e quem quis ver ou tinha que ser sócio torcedor do Botafogo
ou pagar R$19,90 para ter acesso à plataforma, né? A plataforma Belo Play, assim, apelidada, assim, chamada. Mas acontece que, devido a diversos problemas técnicos, a transmissão não fluiu bem, ficou travando muito e a torcida ficou na bronca, né? Mas a gente vai trazer o áudio, né? A fala de um amigo nosso, o advogado Djalma Mendonça, que ele vai falar um pouco sobre as medidas que os torcedores que porventura se sentiram lesados, né, com esse serviço ruim, podem adotar para ressarcir, né, pedir ressarcimento do valor pago. Boa noite, pessoal, tudo bom? Veja só, o torcedor que adquiriu o produto de Botafogo contra Campinense, a transmissão, né, que a Belo Play faria, ele tem total dever e direito de reaver o valor que ele investiu para tentar ver o espetáculo. Até porque a gente pode dizer que, assim como um show, é um espetáculo único. Então, ele não pode simplesmente ver outro dia ou de outra forma ou em outro momento. A gente sabe que só foi passado praticamente metade do jogo, né? E é total direito dele buscar o PROCON, que indicaria, né, a via administrativa, para tentar resolver de alguma maneira, já que a compensação, né, um acordo é muito mais interessante entre as partes, que é o que o direito apregoa hoje, ou a depender de alguma outra situação, ele pode recorrer sim ao judiciário, né, no juizado especial civil, né, se ele de alguma forma mais grave houve alguma lesão a ele tinha planejado uma festa, ele tinha planejado alguma coisa, tudo. A gente sabe que estamos nesse tempo de pandemia, que a aglomeração não é recomendado, né? Mas aí eu estou colocando um acaso, né, de situações que poderiam ocorrer no decorrer disso, né? Outro ponto também é interessante ressaltar que isso também é um reflexo, né, das demandas que a medida provisória 984 pode trazer, né? Demandas jurídicas, né, que agora com a responsabilidade da transmissão pelo mandante, né, o produto tem que ser melhor entregue, né? Então, o risco jurídico é um pouco maior nessa situação, correto? Não é tão simples fazer uma transmissão, a gente sabe, teve o dia inteiro para isso, e tanto é que depois foi disponibilizado no YouTube um produto que antes era só que eu poderia pagar que viu, né? Então, a contraprestação em relação ao que foi pago não houve da maneira como se dispunha no primeiro contrato, no primeiro acordo, quando o torcedor foi e adquiriu o ingresso online. Então, assim, o direito é total, bem acobertado, certo? O direito de ação ele é universal e o consumidor que ele quiser, ele tem todo o direito de reaver o dinheiro que ele investiu naquilo, sim. Tá correto? Então, eu tento elucidar assim um pouco mais por cima, mas é total responsabilidade de quem promoveu o espetáculo e não pôde arcar com aquilo que ele havia prometido. Tá certo? Um abraço, meu querido, para vocês. Tchau. Pois é, pessoal, mas o Ellison e Pedro, antes acho que é importante a gente contextualizar, né, o que foi que levou o Botafogo a resolver transmitir a partida numa plataforma própria, né? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudar nessa tarefa, né? Porque o que a gente tem de informação é que a gente já sabe, né, desde o início do campeonato, que o Globoesporte.com aqui na Paraíba tem os direitos de transmissão do campeonato, mas haveria uma possibilidade de transmissão também nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Com a MP 984 de 2020, né, a MP do Flamengo, que ficou assim apelidada, os clubes acabaram procurando a TV, né, para tentar uma transmissão, e o departamento comercial teria vetado, né, não teria embarcado na ideia. Com isso, os clubes atravessaram a rua, né, ali no centro, e foram lá
na TV Tambaú, acabaram fechando a transmissão na afiliada do SBT dessa reta final do estadual. Então, de momento, né, pelo menos até agora, a gente tem o Globoesporte.com com as partidas na internet e a TV Tambaú na TV aberta. Só que aí os clubes resolveram usar como pretexto a MP para transmitir os jogos nas suas próprias plataformas, né? Até como o Voz da Torcida mesmo já tinha antecipado há 2 semanas que Atlético e Nacional, se não me engano, pretendiam usar a MP para esse fim. E nesse contexto o Botafogo resolveu lançar a própria plataforma, o tal do Belo Play, né? Então, quem é que poderia assistir o jogo hoje, Elson? Então, foi uma novela danada para tentar sair essa transmissão desse jogo, porque primeiro, na semana passada, quando a TV Tambaú anunciou o acordo, o diretor de futebol do Botafogo, Ariano Vanderlei, ele disse que o jogo seria a estreia das transmissões na TV, né, na TV Tambaú. Já no sábado, se não me engano, o Sérgio Meira falou que ia ser no Belo TV. Só que no domingo, o próprio Sérgio Meira disse que seria no Globoesporte.com e essa era a definição provavelmente final, né? Porque já havia sido divulgado que não tinha havido a quebra de contrato do GE.com com os clubes, coisa que já estava sendo ventilado por aí, mas que não tinha havido, e que seria a transmissão no Globoesporte.com. Mas aí quando foi na segunda de manhã, o Sérgio Meira mais uma vez disse que a transmissão seria nessa plataforma, que ia ver como era que estava fazendo, e só na terça-feira foi anunciado para que o jogo seria na Belo Play. Só que aí é aquele negócio, né? O Botafogo foi tentar dar uma de Flamengo, que tentou transmitir o jogo contra o Boa Vista pelo Macujo, que é um serviço de streaming que transmite até a Série D do Campeonato Brasileiro, algumas partidas, e que é internacional, é um serviço global. Só que não conseguiu porque a plataforma não aguentou a demanda, não suportou as transmissões e aí acabou transmitindo aberto pelo YouTube. E foi assim que aconteceu no Belo Play. A plataforma que o Botafogo utilizou para transmitir não suportou a transmissão. A internet também no Almedão não prestava porque nem no YouTube estava rodando direito. Depois que o técnico da Brisanet foi para lá, que conseguiu arrumar um pouco, mas já quase chegando na metade do segundo tempo, que houve uma transmissão minimamente estável para quem estava acompanhando. E aí, como a plataforma não sustentou a transmissão, foi tudo para o YouTube. O clube acabou liberando para o YouTube também. E todo mundo pôde ver de graça o pouco que conseguiu ser transmitido. Mas aí mostra um certo... O certo não, né? Certo é muito bondoso. Um total amadorismo de quem comanda a situação, porque não sabe como funciona um sistema para transmitir um jogo via internet, que não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa que você decide na terça-feira para fazer na quinta-feira de qualquer jeito. Você tem que ter toda uma estrutura necessária para fazer. A gente tem visto várias lives aí nesse período de isolamento que os artistas vão fazendo e que as que não são tão super produções acabam tendo problemas de internet. E aí você quer fazer uma transmissão de jogo do Campeonato Paraibano, onde dificilmente você encontra uma internet que seja muito boa para transmitir e sem a preparação adequada de equipamentos e tudo mais para você fazer, e acaba dando uma dessa, né? Então, foi um desrespeito total com o torcedor, a começar pelo Futebol Card, que vendeu o ingresso para essa transmissão, que tinha muito, muito problema para quem queria comprar. Eu mesmo comprei, fui uma das pessoas lesadas e que vai seguir as instruções do Djalma para conseguir o estorno do valor. Eu tive que tentar quase 8 vezes para conseguir efetuar a compra. Colocava meu cartão e não aceitava, colocava outro cartão e não aceitava, colocava outro cartão e não aceitava, e bloquearam meu login. E não era que não tinha crédito no cartão e tudo mais, porque meu pai e várias pessoas que eu conheço também tiveram problemas até para conseguir comprar. Mas, enfim, foi uma coisa feita totalmente de forma amadora e o resultado não tinha como ser outro. Um fracasso total e, como o Pedro falou, perde já a credibilidade com os torcedores para eventuais próximas transmissões, perde credibilidade com possíveis patrocinadores que queiram exibir suas marcas nas transmissões, como, por exemplo, a Brahma do Duplo Malte fez
no jogo dessa quinta-feira e que pouco pôde ser visto, porque pouco teve transmissão. Então é lamentar que isso tenha acontecido e acaba que o jogo, que foi muito ruim, mas que já era esperado, até por uma paralisação do futebol de quase 100 dias, mas que acaba que o jogo fica em segundo plano por causa de trapalhadas de uma diretoria que teve uma visão gananciosa e totalmente descabida nesse momento. É, eu, a gente até conversava, né, durante o jogo, e Cógenes Lira, nosso amigo, ele até falou: poxa, mas não seria melhor colocar a transmissão desde o início no YouTube e mobilizar o pessoal em torno da ideia de, olha, ajuda o clube, bota aqui, ative aqui esse QR Code e faça uma doação ao Belo de tais valores, enfim. No horário que Cógenes falou, logo no início da transmissão do jogo, aliás, era no pré-jogo, né? Não tinha nem começado, era coisa de 5 minutos antes de começar o jogo, já tinha 1.500 pessoas na transmissão do YouTube, né? Que eles colocaram o pré-jogo no YouTube. E se cada um ali desse R$10, R$15, alguma coisa do tipo, o clube arrecadaria um bom dinheiro. Muito mais do que tentou arrecadar, eu imagino, cobrando esses R$20 dessa forma aí, que Ellison até relatou que teve problemas até para comprar. Eu não duvido que muita gente tenha desistido de tentar comprar, aderir a esse negócio aí, por conta dessa dificuldade toda. Mas, Pedro, o que é que você viu além disso, dessa falha da diretoria? O que é que você ainda pode destacar? Eu acho que Ellison resumiu muito bem o que eu penso também. Acho que, para completar, eu queria trazer alguns pontos. Primeiro, lembrar que deu mais ou menos ali no segundo tempo, que foi quando estabilizou a transmissão, mais ou menos 9 mil, né? Entre 9 mil e 10 mil torcedores. Então a gente vê mesmo no futebol paraibano um certo potencial. Claro que não vai chegar na casa de milhões, longe disso, mas para um futebol mais periférico e também de resistência, né? Essencialmente de resistência, é um potencial bem legal. E eu queria separar a discussão em 2 pontos. É óbvio que é legítimo, na minha visão pelo menos, o Botafogo tentar monetizar esse tipo de coisa. É legítimo. A discussão que se tem hoje por causa de um MP feita, e aí cabe outra discussão, foi feita na minha percepção de uma maneira muito veloz e pouco discutida, mas o debate em si ele é muito importante nisso de alguma maneira quebrar um pouco a estrutura de monopólio de transmissão, digamos assim, do futebol. Mas esse é um ponto. E é óbvio, como eu falei, que é válido o clube numa possibilidade mais estruturada de vender seus jogos pela internet, enfim, fazer ele mesmo esse tipo de negociação e de divulgação do seu espetáculo, ter uma compreensão de monetização, de fazer daquilo um tipo de receita. Então, a questão do Botafogo, por exemplo, chegar num momento e cobrar por certos jogos, eu acho que isso é legítimo. E aí, independente do debate de R$20 ou R$10, eu acho 20 muito caro, poderia ter sido 10 hoje. Mas esse é um ponto. Eu acho que para chegar nesse ponto, não pode ser nas pressas e da maneira que foi, porque pode causar isso. Isso que aconteceu não é um grande problema na transmissão. Porque para você vender algo, você tem que entregar esse algo. Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem estruturado, muito bem feito. Porque isso é um produto, velho. Você vai lidar com clientes nesse momento, né? Já que vai fazer disso uma receita. E como aconteceu com o Ellison. O Ellison foi um cliente que acabou sendo lesado e isso não cabe, porque no futebol, diferente de várias outras coisas, imagina, mas por exemplo, a pessoa está com fome e pede uma comida e ela não vem. Isso é péssimo, né? Porque existe toda uma expectativa, nesse caso bem fisiológica mesmo, e de satisfação, que no futebol é muito emocional, né? É uma coisa que envolve milhões de sentimentos. Talvez mais complexo, inclusive.
E o Botafogo, para chegar nesse patamar de vender, e eu não falo só do Botafogo, qualquer clube, de vender uma partida, uma transmissão como produto, tem que testar muito. E testar muito não é só a questão técnica, né? Que me parece que também não foi bem feita, bem testada. Mas poderia fazer desse momento, que é inicial ainda do debate que a gente está falando, de um mandante ter direito sobre os seus jogos, nesse início é importante que você pegue todo o seu potencial de clientela, entre aspas, digamos assim, que é seu torcedor, e nesse caso específico tinha o torcedor rival, né? Que é o torcedor do Campinense, também uma massa grande, portanto, uma possibilidade de mercado enorme. Você tem que trazer esse pessoal ainda para a sua audiência. Você tem que fidelizar, você tinha que fazer uma transmissão que era de graça para o pessoal ver que funciona, portanto, funcionar também tecnicamente, mas numa possibilidade muito mais acessível e democratizada, para que as pessoas no futuro, depois de muitas coisas e muito processo, muitos outros testes, para que essa pessoa sinta realmente a confiança de que, pô, eu posso comprar esse produto, porque ele realmente é bom. Ele é bom tecnicamente. Ele vai ser entregue. E o Botafogo viu nessa possibilidade que surgiu rapidamente por conta também por conta do momento histórico da pandemia, de ter uma transmissão muito grande, porque se não tivesse, de ter uma audiência muito grande, porque se não tivesse a pandemia, não teria tanta audiência. A gente tem que lembrar uma coisa muito, muito importante, pelo menos nesse debate, que quando tudo estiver normalizado, que eu espero que seja o mais rápido possível, a ideia de que o mandante vai transmitir seus jogos, ela cai por terra com muita força, sobretudo no futebol periférico, onde se tem como grande consenso a ideia de que transmitir o jogo de dentro de casa dá prejuízo, né? E é difícil a gente imaginar o Botafogo vender partidas que o torcedor do Botafogo vai querer estar no estádio, né? É importante lembrar que os R$ 20 aí, como se fosse o ingresso, não tem nada a ver. A experiência de estar no estádio é completamente diferente. Não vale o mesmo que é assistir na televisão. Por mais que seja no conforto do lar e tal, esse tipo de coisa, com replay, mas não é a atmosfera do estádio. Quem gosta de futebol gosta do estádio, né? Quem ama o futebol, ama o clube, prefere muito mais o estádio. Então são experiências diferentes. Então, esse ponto aí de fidelização era muito importante. O Botafogo meio que Ellison vem chamando de ganância, né? Me parece, sei lá, agonia também, porque não dá para negar que a situação financeira das equipes não é das melhores, mas acabou queimando os processos, sabe? Na minha opinião, em suma, em síntese, é isso. E aí, queimando o processo, aconteceu o que aconteceu, né? Um produto muito ruim, tecnicamente, né? Do ponto de vista tecnológico, técnico mesmo do que foi. Pessoas pagaram para não ver. Isso aí é inconcebível numa ideia moderna que o Botafogo e diversos clubes querem utilizar-se desse tipo de narrativa, que é uma ideia de cliente, né? De torcedor como cliente, que é o que está acontecendo. E o que a gente viu foi a comida não chegar. Você pediu uma comida e ela não chegar, né? Então é o pior tipo de experiência para um torcedor. Então faltou muito, muito trato aí do Botafogo. Como eu repito, eu entendo a lógica de monetizar uma partida, mas isso tem que ser depois de um processo muito bem feito em que o torcedor vai estar fiel a isso e compreendendo que o clube tem capacidade de entregar o produto. E isso está longe ainda, porque o Botafogo fez isso às costas na primeira oportunidade que teve. O 13, nesse ponto de vista, foi muito melhor, teve essa compreensão de uma maneira muito melhor. Fez o seu jogo no YouTube, a primeira chance que teve o jogo treino, conseguiu até receita, né? Uma boa receita, embora o jogo não tivesse o condicionamento do ingresso, né? Mas tinha a questão lá de doar, teve uma boa divulgação nisso. O 13 conseguiu faturar aí mais de 32 mil, se eu não me engano, e conseguiu lucrar 10 mil. Então, desculpa, acho que foi 16 mil que conseguiu faturar e lucrou 10 mil. Então o 13 teve essa compreensão muito melhor que o Botafogo nesse início aí. E espero que o clube aprenda, né? Que o futebol paraibano aprenda. Mas, ô Pedro, e assim, concordo contigo. Eu também vejo como um queima de etapas mesmo da diretoria do Botafogo, de adotar logo nesse primeiro momento
essa estratégia que a gente viu que a do Flamengo deu errado, né? Deu com burros na água e eles tiveram que E ainda voltar atrás. tinha a case do Flamengo, né? Exatamente. Pois é, e assim, e não é algo distante, né? Foi algo bem recente, de coisa de 1 a 2 semanas no máximo atrás. E Ed, deixa eu Oi. só pontuar que foi uma coisa que eu escrevi até num texto que eu botei no blog do VT, que esse ingresso de R$ 20, além do deslocamento da realidade, né? Porque a gente está num país em que, depois do início da pandemia, a situação econômica se agravou muito mais, e a gente sabe que quem sofre com crise econômica não é banqueiro, não é empresário, não é quem tem a condição de vida do dirigente do clube, mas aquele torcedor que não tem R$ 10 para comprar o ingresso para arquibancada só normalmente. Então, além do deslocamento da realidade, o clube está transferindo para a torcida a responsabilidade pela pandemia e pela falta de arrecadação, tratando o torcedor como se fosse uma caixa cheia de dinheiro que ele vai querer, vai pegar o dinheiro, não vai ter que dar satisfação e muito menos ser transparente no uso desse dinheiro, né? Porque nos clubes aqui da Paraíba, não só o caso do Botafogo, mas o Souza, por exemplo, também, que está cobrando R$ 21,90, que é até mais caro do que o do Botafogo, estão exagerando no preço, e nenhum desses clubes, Botafogo, Souza, os 13 Campinense, Atlético de Cajazeiras, Nacional, qualquer um que vá fazer transmissão com cobrança de ingresso, nenhum deles tem transparência a que você possa... eu estou investindo esse dinheiro aqui no clube para ajudar e estou fazendo isso. Mas nenhum deles tem, apesar do 13 ter feito isso na transmissão contra a Pere Lima, como o Pedro bem falou, mas é exatamente essa situação. Então, cobrar R$ 20 em um momento desse de crise econômica no país, e que a gente já houve mais de 8 milhões de desempregados desde de março para cá, e são mais de 50 milhões de brasileiros que agora vivem na informalidade, no trabalho informal, é uma coisa que realmente foge totalmente da realidade, e é um retrato bem fiel do pensamento e do modo de agir dessa diretoria do Botafogo, né? O torcedor não trata o torcedor nem como cliente. É um dos primeiros debates que a gente fez, inclusive, nos minutos finais, que é a questão dos clubes tratarem o torcedor como meros financiadores ou doadores de dinheiro para que eles façam o que bem entendam com ele. Essa questão do distanciamento, eu ia até destacar porque, assim, me parece que o departamento de marketing do clube, ele tem, de fato, esse distanciamento da realidade, de quem vive aqui em João Pessoa mesmo, do torcedor do Botafogo. Porque, em outro momento, já alguns meses atrás, né, chegou a cogitar cobrar ingresso para passar o vice-campeonato da Copa do Nordeste. E assim, sinceramente, não faz sentido, né? Você pagar para ver um jogo que você já sabe que perdeu. E ainda mais agora, eles voltam com essa possibilidade, agora já num jogo valendo o campeonato. Pelo menos dessa vez o torcedor não sabia ainda o que era que ia acontecer, né? Mas talvez pelo que aconteceu, pelo empate e pela complicação do time na sequência do campeonato, até seja também fora sei lá, de noção você cobrar um valor como esse. Eu vejo a estratégia do 13 muito, muito mais alinhada com a realidade do próprio clube e do seu torcedor, porque deixa aberta a possibilidade para ele contribuir com alguma coisa e acaba gerando aquele sentimento, aquele engajamento, né, da torcida. Não trata meramente como cliente, como a gente já vem destacando aqui. Mas, o Pedro, e o que é que você tem de notícia ainda de como isso repercutiu na diretoria? Você já tem alguma informação tipo como esse fracasso dessa transmissão repercutiu? Ainda não, né, Digley? A gente tá gravando, inclusive, bem depois, né? Daí, pouco depois da partida. Eu ainda não tive nenhuma novidade sobre isso. Me parece que, pela uma conversa que eu vi de Sérgio Meira aí, que a questão foi mesmo de internet, né? Que é até uma coisa mais simples, digamos assim. Mas, enfim, eu tenho que fazer esse saldo, né? O Botafogo tem que fazer esse saldo do problema tecnológico. Eu acho que, como eu falei, né? Se o processo já estava
queimando etapas aí o processo, eu acho que ele vai ter que ser reiniciado e também é, ser até mais alongado, digamos assim, se esse entendimento de que o clube é a favor dessa medida provisória e que vai tentar monetizar partidas em que for mandante. Então, eu acho que o processo tem que ser reiniciado ao ponto de, por muitos jogos aí, digamos, se porventura tiver outras transmissões, colocar de uma maneira gratuita para ir tentando fidelizar de novo esse torcedor, até porque ele não só não é fiel, como agora ele é desconfiado, né? Outra lógica que o clube se relaciona agora com o torcedor no ponto de vista de transmissões. Mas a gente, durante a semana, vai apurar o entendimento da diretoria sobre esse tipo de transmissão, como é que foi esse saldo dessa, não diria tragédia, porque é uma coisa tão simples do ponto de vista humano, né? Não é uma tragédia grande, não, mas digamos que uma tragédia para o clube, né? Na lógica de gestão. E só outro ponto rápido, como o Ellison pontuou bem também, é o desrespeito que você tem com seus financiadores enquanto empresas, né? Com seus patrocinadores que investem a marca ali, um potencial, como eu disse, de mais ou menos 10 mil, que para uma lógica de estado da Paraíba seria bem interessante mesmo, é bem interessante. Então, quase que eu não ouvi falar a palavra Brahma, né? Que era o patrocinador master, e quase a gente não ouviu isso, porque a transmissão foi muito ruim. Então, é uma outra relação que vai ter que se estabelecer também com o mercado, né? Do ponto de vista econômico mesmo, já que é o que mais importa aí, as gestões de futebol. Então, mais um vexame também no ponto de vista econômico, do capital mesmo, do futebol, né? O que é que podem falar, vocês que conseguiram ainda A acompanhar? gente que não viu o jogo. A gente que não viu, né? Eu confesso que quando nos primeiros minutos já ficou travando bastante, nem esquentei muito a cabeça. Liguei o rádio, fui lavar a louça ali, Eu ajeitar fui a pro rádio janta também, fui pro rádio. porque Pro Guerreiro Rádio. pois mas pelo rádio a gente acaba não tendo muito a oportunidade de avaliar, né? Foi como é que foram as atuações das duas equipes. A mim deu a impressão que o Campinense foi a campo bem retraído mesmo, buscando aquela bola, né? Bola preciosa para contra-ataque tentar matar o Botafogo e o Botafogo pressionou desde o primeiro minuto, mas não conseguiu furar, né, esse bloqueio. O primeiro tempo a gente não conseguiu ver, né? Por tudo isso que a gente já disse, a questão técnica aí da transmissão. Fiquei ouvindo pelo rádio e numa impressão distante, digamos assim, bem rasa, deu para entender que o Botafogo foi melhor, tanto no segundo a gente conseguiu ver, né? Já dá para analisar um pouco melhor, mas assim como no segundo tempo, acho que o Botafogo foi melhor no primeiro. Pelo menos teve mais a bola, né? Acho que a questão de posse de bola foi bem uma disparidade bem grande mesmo. O Botafogo teve muito mais a bola, mas pelo que eu entendi também dos comentários dos amigos lá, e o Queiroga e Oscar Xavier, contando que as grandes chances foram na segunda etapa, então no primeiro o Botafogo conseguiu atacar com qualidade, né? Não conseguiu criar com qualidade, e o Campinense realmente estacionou ali um ônibus. No segundo tempo rolou muito isso também, conseguiu marcar bem, fechou bem os espaços. O Botafogo teve dificuldade, já teve a dificuldade de si mesmo de criar espaços, mas também, pelo que eu percebi, na segunda etapa o Campinense soube se fechar, né? Jogou bem compacto, tentando sair nos contra-ataques, e teve espaço para isso, mas aí faltou qualidade também no próprio Campinense para, quem sabe, construir uma vitória de contra-ataque, aí, alguns gols, nas poucas chances que teve de sair para o ataque. No mais, eu também não esperava muito um dos dois times, sabe? Vi um Botafogo encerrando a reta final aí do duelo bem cansado, dando muito espaço para o Campinense, que se o Campinense estivesse bem, poderia aproveitar isso. Vi muita dificuldade com a bola no pé, muitos erros de passe do Everton Heleno, por exemplo, que aí pegando pela segunda etapa, né, que a gente deu para ver. Um Botafogo superior, mas que não criou muito. Teve chance sim de conseguir a vitória, mas depois de tanto tempo sem jogar, né, uma pré-temporada improvisada, um arremedo de pré-temporada, eu também não esperava muito
sinceramente, eu acho que o 0x0 era o que eu mais esperava. Se a gente fosse fazer um bolão, diante de tudo que aconteceu, por mais que é bom lembrar essa profunda reformulação do Campinense, um trabalho de semana que quase não existiu, né? Porque o Evandro chegou, o Evandro saiu, o Ruiz Capino aconteceu isso também. Então, fica ruim pro Botafogo. Foi um resultado muito ruim, porque depende bastante de uma vitória diante do Souza. Claro que ainda vai ter uma última rodada. O Botafogo pega o CSP. Mas uma vitória contra o Souza no Sertão passa a ser bem fundamental para o Botafogo, que periga aí não se classificar, né? Tá uma luta bem difícil para 3, Atlético e Botafogo no grupo A. E o Campinense virtualmente classificado, né? Com esse ponto. Não está matematicamente classificado, mas o empate importantíssimo da Raposa na casa do Belo, no Almeidão e João Pessoa. E realidades bem diferentes, embora as realidades econômicas sejam também bem diferentes, o Botafogo muito melhor do que o Campinense. No Campeonato Paraibano especificamente são realidades bem distintas também. O Campinense mais tranquilo, tem tudo para se classificar, só uma tragédia grande, um hecatombe para o Campinense não passar para o mata-mata. E o Botafogo vai ter que roer o osso aí nessas 2 próximas rodadas, vai enfrentar o Souza, depois o CSP. Vai depender também aí do quanto o Atlético de Cajazeiras vai pontuar, quanto o 13 vai pontuar. Vai ser uma peleja, tecnicamente em campo, acho que não vai ser boa esses jogos não vão ser bons, mas a peleja da tabela vai ser bem interessante no Grupo A. O Botafogo agora não depende mais de si, né? Precisa torcer agora Isso, exatamente. Por tropeço de Atlético de Cajazeiras do 13, porque ele tem os mesmos 16 pontos do 13, mas com uma vitória a menos. Então, se os 2 times ganharem os 2 jogos e o Atlético ganhar um deles, se o Atlético ganhar empata 1, já não serve para o Botafogo para tentar ir buscar essa sua classificação. E é até complicado fazer um prognóstico agora, mais ainda por conta dos 100 dias de paralisação aí do futebol, porque se você tirar o elenco, que todo mundo sabe que é melhor e tudo mais, o Botafogo em nenhum momento da temporada deu a perspectiva, se você for para fazer agora nesse momento, de que vai conseguir ganhar esses 2 jogos e conseguir a classificação. Porque é um time que vem se complicando na temporada. Saiu o Pisa, o Varley dirigiu 2 jogos, agora o Mauro Fernandes estreou e o time segue sem conseguir render, agora com um pouco mais de cautela na avaliação por se tratar de um novo trabalho, mas só que essa cautela não é tão grande assim, porque faltam 2 jogos aí para encerrar a primeira fase do Campeonato Paraibano e a própria diretoria vem dizendo que a conquista do Paraibano é prioridade porque dá vaga na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e aí dá acesso a várias cotas, o que permitiria o clube a pelo menos se manter no patamar financeiro atual para manter o nível de investimento que tem feito nessa temporada. E o Campinense é difícil você analisar porque é um time que teve 2 treinadores e não teve nenhum na pré-temporada, né? O Hélio Cabral chegou segunda-feira, hoje já teve que dirigir de forma interina porque o treinador que chegou na outra semana não desistiu de assumir o clube. Então, para o que poderia se esperar do Campinense, que além desses problemas no comando, teve a contratação de 17 novos jogadores, foi uma partida bem sóbria e honesta dentro das suas capacidades, pelo menos nesse momento, de jogar para segurar um 0x0, sair com o empate, afinal sua situação na tabela é muito mais confortável. Com esse empate chegou aos 14 pontos e fica aí bem próximo de conseguir a classificação matemática. Caso o Nacional não vença um 13, o Campinense já garante a classificação no sábado, sem sequer entrar em campo pela 9ª rodada. Mas temos aí umas 2 rodadas finais de Paraibano que prometem ser emocionantes, apesar de não ter data dessa 10ª rodada aí, porque vai esperar o encerramento da participação do Botafogo aí na Copa do Nordeste. E tem outro detalhe desse jogo, aqui o Pedro falou do cansaço, né, do time do Botafogo no final, e o Mauro Fernandes não fez as 5 substituições que poderia. Eu ia perguntar isso pra você, rapaz. Será que ele esqueceu? Talvez ele tenha esquecido, porque o Mauro é um treinador um pouco mais experiente, já está acostumado aí nas 3 alterações, e acabou que o Belo tinha mais 2 mudanças que poderia fazer, não fez. O Hélio Cabral fez as 5 na equipe do Campinense, mas o Botafogo, mesmo se arrastando em campo e bagunçado com a entrada do Dico no lugar do Lucas Simon, depois não conseguiu se acertar também dentro de campo, com uma coisa muito confusa, principalmente no lado no ataque. Mas teve 2 alterações aí que o Mauro poderia ter feito
Ele que reclamou no final do jogo que na entrevista coletiva pós-jogo. Coletiva não, porque agora é só para assessoria, né? Se bem que tinha gente que só no Almedão. Mas ele reclamou que o Botafogo queria jogar e o Campinense vinha se defender. E para mim o futebol nada mais é do que isso, né? Um ataque, outro defende. Faz E, parte, né? normal do Quem futebol, tem que ir né? atrás aí desses pontos é muito mais do que o Campinense, é o Botafogo. Exatamente. Então não dá para entender muito bem. Vamos ver como é que o time agora. E dessas condições ruins, o time já tem uma maratona, né? Pega domingo o Souza e pega na quarta-feira o Vitória jogando na classificação nos dois campeonatos. Só uma partida importante e decisiva aí, depois de uma paralisação muito grande. Pois é, rapaz. Acabou acontecendo o que eu. Ô, Edgley, só para não deixar passar, não sei se você tá da pauta, mas enfim, protocolo de segurança da FPF hoje cheio de gente da imprensa se aglomerando para fazer testagem. Protocolo de segurança de time postando foto, todo mundo se abraçando no vestiário. Existe aquela recomendação de se manter o distanciamento, se evitar abraço, aperto de mão e tudo mais, mas no vestiário estava todo mundo abraçado. E o protocolo de preparador de goleiro do Botafogo sem máscara na beira do gramado. Então, é aquela furada de sempre, aquele protocolo que é protocolar, né? Para dizer que existe, mas que ninguém vai cumprir. É uma ficção, né? Infelizmente é uma ficção. Em vez do distanciamento social, que a gente vê o distanciamento da realidade mesmo. O pessoal acaba não seguindo nada e agora já foi, véio. Já foi. Não tem mais o que a gente. Eu tenho certeza que essa briga aí por coronavírus a gente já perdeu, todo mundo. E só para contextualizar também, para quem acompanhou o episódio anterior, a gente falava da discordância dos dirigentes quanto às testagens. Apenas na terça-feira, a FPF esclareceu que as testagens têm que ser feitas de 14 em 14 dias e não antes de todos os jogos, e não de 20 em 20 dias, e não só antes do começo da pré-temporada. É uma situação que é cômica se não virar trágica daqui a poucas semanas. Torçamos, né, que não, e só lembrando que não seja trágica. Não está no protocolo, independente disso, né? Por mais que tenha comunicação com os clubes, foi feito um documento que simplesmente negligencia essa informação. Negligenciou isso. Que bom que se na prática isso acontecer, né? Que enfim, houve uma comunicação com os clubes e eles façam. Mas só o fato de não ter no documento, né? Já é um problema, né? Não pode acabar deixando passar isso mesmo. Bom, e ainda sobre o jogo, mas não sobre a bola rolando, né? Sobre o Campinense, né? Que surgiu essa informação, né, Pedro? Enquanto a bola rolava, o Campinense, aliás, o Campinense não anunciou ainda, mas surgiu a informação lá dos nossos colegas do Rio Grande do Norte, do Sport.com de lá, de que o novo treinador do Campinense vai ser Igor César, o treinador do Potiguar de Mossoró, que deixou o clube hoje, e o destino seria o Renatão. O mercado nordestino tá frenético, viu? Porque o Igor foi anunciado dia desse aí no Potiguar de Mossoró, há bem pouco tempo, poucos dias, inclusive. Acho que não tem nem uma semana. Se tiver poucos dias mais do que uma semana. E o Igor César é um treinador bem conhecido ali no Rio Grande do Norte. Passou por Globo já, Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, Potiguar de Mossoró. É um técnico bem conhecido pelos times menores, né? Lá do nosso estado vizinho aqui, o Rio Grande do Norte. E, enfim, é o patamar do Campinense também, né? Financeiro. O Igor tá bem nesse patamar realmente. Vai pela primeira vez ser técnico, se for confirmado, aqui na Paraíba. Vai pegar provavelmente, eu não lembro de um time maior, mais tradicional que o Igor já treinou. Eu acho que vai ser o maior desafio dele, né? O maior clube do seu currículo. Então, eu espero que possa chegar e ficar, né, velho? Eu acho que o grande ponto do Campinense é esse, né? Conseguir honrar seus compromissos e convencer os técnicos de que estar ali é uma boa, né? Porque isso não tem acontecido. O Scarpino chegou, aliás, não chegou, né? Ele não chegou a voltar à Paraíba, foi anunciado e depois pediu para sair, fez um vídeo lá dizendo que ia sair, pedindo desculpa. O mesmo aconteceu com o Evandro Guimarães, que pelo menos chegou
desembarcou em Campina Grande, mas também saiu rapidamente. E agora é o Hugo César. Eu espero honestamente que ele fique, que possa fazer um trabalho contínuo, sem interferências, né? Isso é bem importante. E vamos torcer aí para que dê certo. Principalmente para a Série D, né? É importante demais o Campinense, quem sabe, sair da Série D. Foi um personagem importante no Globo, né? Que inclusive chegou à Série C, se não me engano, por suas mãos. Então é um treinador jovem, 37 anos, que chega para se adequar a essa mentalidade, principalmente financeira, nova do Campinense. Vai ter pouco tempo para trabalhar aí no Paraibano, mas vai ter uma folga boa para iniciar a Série D do Campeonato Brasileiro, que está marcada só lá para a segunda quinzena do mês de setembro. O Campinense, mas é isso. Torcer para que fique, ver o que é que vai acontecer. Ele que não chegou nem a dirigir a equipe do Potiguar profissionalmente, vai trocar de clube, fazer assim como o Evandro Guimarães vai sair do seu clube anterior sem nem sequer dirigir uma partida oficial. Deve ser anunciado aí na Raposa nas próximas horas. É isso, pessoal. Bom, acho que a gente já vai se encaminhando para o final, né, Edson e Pedro? Não tem muito mais o que a gente possa discutir nesse episódio. Queria só dar um abraço virtual aí em Pedro, que essa semana participou da edição do podcast Baião de 2, né? Aliás, já ouvi, tá legal demais a participação de Pedro Alves, falando justamente do que a gente tinha debatido no programa anterior com o Iaco Lopes. Eu e Elson debatemos com o Iaco Lopes sobre o amistoso, né, entre 13 e Peri Lima. Elson, Pedro. Não, fico feliz, Ed, de você ter ouvido aí, ter acompanhado. Fiz o mexendo dos nossos minutos finais. E mandar um abraço. Eu vou só sair mais rápido aqui, enquanto vocês terminam, que eu acho que eu vou ver ali o restante do tempo. Se não tiver travando ali da partida, eu acho que tá rolando ali. Eu vou ali ver, viu, pessoal? Grande abraço. Eu espero que tenha ficado pelo menos a gravação do primeiro tempo para disponibilizar para a gente que precisa fazer análise, para a gente ver se consegue ter uma percepção melhor do que foi o jogo, porque realmente fica complicado da gente. Que a gente esperava falar muito do jogo, mas aí infelizmente tem que falar do problema de transmissão. Mas é isso, acho que parabenizo também Pedro, que está levando aí o nome dos Minutos Finais para o Baião de 2, referência do podcast brasileiro, ainda mais se tratando de futebol nordestino. É um orgulho muito grande e uma satisfação imensa estar ao lado de nomes nacionais como Pedro Alves aqui no Minutos Finais. E essa semana teve também a live com o Leandro e a mim, né? A torcida, que foi muito legal também. Que é o fundador da Central 3, que é o estúdio, né? O podcast que abraça o Baião de 2. Foi Estamos massa disponíveis demais para fazer parte do time da Central 3, inclusive. Viu? Só negociar com a gente, nosso preço não é caro, não. Pois é. Mas acho que é isso, Elson. Só repassa aí para a turma onde é que eles podem nos ouvir e nos seguir. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube e também no site podminutosfinais.com.br. E para seguir a gente, vai lá no facebook.com/podminutosfinais e no Instagram e Twitter, minutos_finais, Ed. É isso, pessoal. Voltamos a qualquer instante. No mais tardar, segunda-feira, vocês devem ter um novo encontro com a gente. É isso, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.